Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Sérgio Moro retrucou e desmoralizou uma declaração de Lula a respeito do regime político vigente na Venezuela e comemorou a aprovação de requerimento para que a líder oposicionista Maria Corina Machado participe de audiência no Senado Federal. O parlamentar encetou rebatendo Lula e expondo o teor ridículo de sua avaliação no que concerne ao caráter democrático do regime bolivariano. Ficamos todos, não vou dizer surpreendidos, porque era um pouco esperado, estarrecidos com uma decisão de uma autoridade administrativa da Venezuela de inabilitá-la para concorrer à presidência daquele país no dia seguinte, aliás, quando o presidente Lula do nosso Brasil teve a frase infeliz em que afirmou que a democracia é algo relativo e, igualmente, contemporizou com a ditadura venezuelana. Dessa forma, Sérgio Moro complementou: mas aí existe aquela famosa frase muito citada de um ex-presidente norte-americano, John Adams, que dizia que os fatos são coisas teimosas. E no dia seguinte a essa fala infeliz, os dirigentes da Venezuela demonstraram mais uma vez por que são uma ditadura. O congressista frisou a necessidade de o Brasil agir diante de violações flagrantes a direitos fundamentais na Venezuela. Nós precisamos, sim, dar voz aos dirigentes, aos líderes da oposição na Venezuela. É a nossa responsabilidade, como brasileiros, para com um país irmão da América Latina. Outro sim, ele salientou as consequências sofridas pelo Brasil em razão do êxodo venezuelano. E o Brasil sofre continuamente com o êxodo dos venezuelanos que deixam aquela ditadura buscando uma vida melhor em outros países. Em relação a esses países, nós temos uma responsabilidade e não podemos fechar os olhos às ditaduras latino-americanas. À medida do possível, no que o Brasil puder fomentar com o seu poder econômico, com o seu poder cultural, com o seu soft power, é preciso fomentar a liberdade nesses países e proteger os oposicionistas. Isso é fundamental. Nesta atuada, o parlamentar assinalou a necessidade de persistência na luta pelos valores democráticos contra a tirania comunista do país vizinho. Se hoje nos parece distante o fim dessa ditadura brutal e da Venezuela, nós precisamos manter e ajudar a manter essa chama acesa e podemos fazer isso prestigiando e valorizando a principal líder hoje da oposição na Venezuela. O senador Eduardo Girão, por sua vez, comemorou a aprovação do requerimento. Corina Machado foi considerada inelegível no mesmo dia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está acontecendo na América Latina? Parece aquela propaganda, eu sou você amanhã. Tanta gente foge de lá com a roupa do corpo, fugindo da ditadura de Maduro. Guaidó também está nos Estados Unidos. É outro opositor intimidado pela ditadura. É outro que sofre todo tipo de ameaça. O Brasil, infelizmente, por causa do presidente da República, Lula, flerta com essa situação. Esse é o presidente que dizia na campanha que era um democrata. Democracia é para ele, a turma dele, para os outros não. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Aos pares, senhor presidente, hoje foi aprovado na Comissão de Segurança dessa Casa, do Senado, requerimento da minha autoria, e eu quero agradecer aos colegas senadores e senadoras por isso, uma audiência com Maria Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela. Na semana passada, fomos todos, não vou dizer surpreendidos, porque era um pouco esperado, mas ficamos estarrecidos com uma decisão de uma autoridade administrativa da Venezuela de inabilitá-la para concorrer à presidência daquele país. No dia seguinte, aliás, no qual o presidente Lula, do nosso Brasil, teve a frase infeliz de afirmar que a democracia é algo relativo e igualmente contemporizar com a ditadura venezuelana. Mas aí existe aquela famosa frase muito citada de um ex-presidente norte-americano, John Adams, que dizia que os fatos são coisas teimosas. E no dia seguinte a essa fala infeliz, os dirigentes da Venezuela demonstraram mais uma vez porque são uma ditadura. Esse requerimento eu já havia apresentado há algum tempo na Comissão de Segurança, foi agora votado, mas ele já antecedia há uma semana essa inabilitação, mas não veio ele em momento mais oportuno. Nós precisamos, sim, dar voz aos dirigentes, aos líderes da oposição da Venezuela. É a nossa responsabilidade como brasileiros para um país irmão da América Latina. É claro que o Brasil tem uma diplomacia internacional que foca nos seus próprios interesses e objetivos. E o Brasil não pretende, não deve ser, em nenhuma perspectiva, a polícia do mundo. O Brasil tem que se relacionar com uma maneira amigável, fomentando especialmente relacionamento comercial e cultural e pregando a paz com todos os países e todos os povos. Mas em relação, em especial, à América Latina, países com os quais nós dividimos, de certa maneira, uma cultura e uma história muito semelhante. No caso da Venezuela, ainda país com o qual nós fazemos uma fronteira, e o Brasil sofre continuamente com o êxodo dos venezuelanos que deixam aquela ditadura buscando uma vida melhor em outros países. Em relação a esses países, nós temos uma responsabilidade. E nós não podemos fechar os olhos às ditaduras latino-americanas. À medida do possível, no que o Brasil puder fomentar com seu poder econômico, com seu poder cultural, seu soft power, fomentar a liberdade
nesses países e proteger os oposicionistas, isso é fundamental. Daí a importância de nós ouvirmos Maria Corina Machado nessa casa. O Senado tem um comprometimento com as liberdades fundamentais e, ouvindo-a, nós não só poderemos nos informar melhor sobre a situação real de desrespeito à liberdade e aos direitos na Venezuela, mas, de certa maneira, também contribuir para, no que nos é possível, agregar visibilidade a essa líder oposicionista, que precisa, sim, de proteção da comunidade internacional para realizar o seu trabalho e, quiçá, poder continuar concorrendo, ainda que de maneira desigual, nas eleições presidenciais da Venezuela. Assim, agindo, não faremos nada diferente do que vários outros países e parlamentares de outros países, entre eles parlamentares do Parlamento Europeu, parlamentares dos diversos países da União Europeia, organizações internacionais renomadas, como a OEA, e lideranças internacionais têm feito. Denunciar os atos da ditadura venezuelana e condenar essa restrição de direitos e restrição da liberdade, não só da candidata oposicionista, mas igualmente dos seus eleitores, que devem ter a liberdade de poder escolher os seus representantes. E se hoje parece-nos distante, o fim dessa ditadura brutal e sanguinária da Venezuela, nós precisamos manter e ajudar a manter essa chama acesa, e podemos fazer isso prestigiando e valorizando a principal líder hoje da oposição na Venezuela. Daí o meu agradecimento aos meus pares pela aprovação desse requerimento, e eu tenho certeza que poderemos já no início de agosto realizar esse ato, que será muito esclarecedor para esse parlamento brasileiro e para todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Com a palavra, pela ordem, senadora Daniela Ribeiro. Olha, foi uma grande vitória dos brasileiros, né? Um requerimento do senador Sérgio Moro, que desde a semana retrasada tinha que ter sido votado, mas foi adiando, e graças a Deus hoje a gente conseguiu aprovar para ouvir essa líder opositora, né? Que teve os seus direitos decretados aí, políticos, considerada inelegível pela ditadura da Venezuela. Então, a curiosidade é que foi no mesmo dia decretada essa inegibilidade do dia do presidente da República, Bolsonaro, do ex-presidente. Então, o que é que está acontecendo na América Latina? Né? O que é que está acontecendo aqui na América do Sul? Parece aquela propaganda, eu sou você amanhã, né? E a gente precisa jogar luz isso. Então é uma vitória, o Senado Federal vai ouvir, mesmo que à distância, porque ela corre risco de vida, é uma opositora naquele país onde tanta gente foge de lá, deixa tudo, vem com a roupa do corpo, com a família, fugindo da miséria e da perseguição da ditadura do Maduro, né? Tá aí os organismos internacionais mostrando a violação dos direitos humanos, e ela é um risco, ela vir ao Brasil, sair do seu país, né? Ela que é perseguida, e poder acontecer alguma coisa aqui na nossa nação. Tem o Guaidó também, que está nos Estados Unidos, né? Que é outro que é intimidado pela ditadura, outro opositor, e que inclusive vários países o consideram como presidente, né? Da Venezuela, e é outro que sofre todo tipo de ameaça dessa ditadura sanguinária que o Brasil, infelizmente, por causa do nosso presidente da República, flerta com esse tipo de situação. Ele que diz que a democracia é relativa no Brasil, né? Então, esse é o presidente que se dizia na campanha um democrata, e que a democracia é para ele, para a turma dele, para os outros não. Então, isso é importante o Senado da República cumprir esse papel, ouvir
o outro lado e mostrar a verdade para os brasileiros do que é que pode acontecer aqui se a gente não tiver, se o brasileiro não tiver unido, né, com a oposição, com pessoas de bem que têm se levantado de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas dizendo que no Brasil a gente não tolera esse tipo de ditadura e que não concordamos em ficar recebendo Maduro com honras de Estado, em Foro de São Paulo acontecendo na nossa pátria. Brasil é um país que tem realmente um povo que respeita a lei, o povo. Senador, tem alguma perspectiva, alguma data prevista para ouvir? Deve ser na primeira semana de agosto, né? Já está sendo iniciados os contatos da Comissão de Segurança Pública para que a Maria Ocorina possa, de forma remota, virtual, fazer uma palestra para os seus para os parlamentares que fazem parte da comissão e outros senadores e deputados que queiram assistir, né? Então vai ser muito interessante porque a gente vai poder fazer perguntas para ela e eu acredito que é uma frestazinha que abre aqui no Senado para que a verdade venha à tona. Obrigado.